Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin flertando com 89 mil dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que fecha a semana hoje, 21 horas horário de Brasília, a vela semanal se encerra em um movimento importante, já que a gente abre espaço para uma semana que é decisiva em relação aos juros do Japão. Existe uma leitura de investidores que coloca aqui a alta dos juros no Japão vai trazer quedas agressivas para os mercados de risco e também para o mercado de criptomoedas. Será que veremos quedas adicionais por conta deste movimento ou ele já está precificado? Eu vou te mostrar de forma bem objetiva o que aconteceu e o que a gente pode ter de movimentação para os próximos dias. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixe aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Convido você a assistir o vídeo que eu gravei no dia de ontem. A gente mostra que está sim ocorrendo uma desaceleração no preço do Bitcoin que antecede grandes movimentos. Então confere, depois que você encerrar esse vídeo, confere o vídeo que eu gravei ontem. É importante para que você tenha máxima consciência de como essa semana é importante. E é importante por conta do movimento em si do mercado. Só que uma narrativa tem tomado forma e ganhado força. É a alta dos juros no Japão. Isso começou a fazer barulho já algumas semanas atrás, e na sexta-feira isso tomou uma proporção um pouco maior. Todos os mercados estão caindo por conta do Japão, que nós teremos uma alta de juros. Perfeito. A alta dos juros no Japão é algo que a gente já trouxe aqui no passado e a gente falou junto desta alta sobre o carry trade japonês. O Japão passou por muitas décadas com um juro praticamente negativo e os investidores pegavam dinheiro justamente no Japão, a uma taxa de zero, e reinvestiam esse capital em outros mercados, ganhando um percentual adicional, fazendo com que o Japão fosse um safe haven para coleta de capital barato. Então existia um glitch, um macete de dinheiro infinito, em que você pegava no Japão sem pagar juros e reinvestir aquilo coletando algo muito acima do que você estava pagando, na teoria, mesmo que você tivesse um juros bem pequeno. Quando o Japão começa a subir esses juros, os investidores passam por um movimento, que é, eles têm que se desfazer de ativos no mercado internacional para pagar os juros destes empréstimos e aquela fonte de dinheiro barato começa a secar. E eles têm que buscar outros meios, o que acaba diminuindo a liquidez do mercado. Esse é o carry trade. E a gente explicou no passado. Só que o ponto é, o mercado está olhando para quedas adicionais por conta justamente da alta de juros que está programada para acontecer com maior probabilidade no dia 19 de dezembro. Só que o ponto é, por que isto está amedrontando os investidores? Porque, além do fato do carry trade, os investidores vão olhar para o quê? Para o passado. Nós tivemos alta de juros em março de 24, no final de julho de 24, no começo de 2025 e temos mais uma alta de juros. E olha só, a gente olha para a data e a gente vê uma queda, 20%. Olhamos a data e temos 28%, 30%. A gente olha para a data e tem o quê? 25%. Poxa, se a gente tiver uma queda adicional de 20%, a gente vai lá para 68 mil dólares. Oh meu Deus do céu, isso é perigoso. O que acontecerá com o mercado como um todo? Só que olhar para uma data e não analisar o que aconteceu no passado é fazer uma análise muito superficial. Olha o que aconteceu nestas datas.
a gente tinha um movimento de alta, que o mercado já vinha apresentando. E o que tínhamos? Um RSI em sobrecompra extrema. A gente vinha de uma aceleração brutal. Vimos aqui um RSI em sobrecompra extrema? Não. Mas neste ponto, em agosto de 2024, nós tivemos realmente o risco brutal do carry trade. Consciência completa em relação ao carry trade japonês. Neste caso, nós tivemos um medo, mas o mercado estava em uma acumulação pós a aceleração. E nós tínhamos, vamos lá olhar no gráfico diário, porque é importante, nós tínhamos o quê? O mercado nesta faixa em ganância extrema, 87, e neste ponto a gente também estava em ganância extrema, a gente já estava acima de 77, ou seja, nestes dois eventos de 2024, o mercado estava em ganância extrema e muito próximo, neste caso aqui, de um RSI em sobrecompra. E nós estamos falando no RSI semanal aqui, no RSI no gráfico de 3 dias, gráfico diário. Ainda extremo aqui, olha só, a gente já estava voltando para o gráfico diário em sobrecompra aqui. Então a gente casa com dois cenários que eram de sobrecompra, um semanal, outro diário, e ganância extrema, Fear and Greed Index, ou seja, o índice de medo e ganância. E aqui, no começo de 2025, nós tivemos o quê? Olha o rally que nós tivemos no final de 2024. Adivinha o ponto que nós estávamos? Nós estávamos aqui, tivemos uma acumulação, tanto no semanal quanto em tempos gráficos menores, a gente estava flertando com o RSI em faixas já de exaustão de compra e em faixas de ganância extrema. Então, a gente teve correções naturais que não vieram necessariamente por conta do aumento dos juros no Japão. Se no passado nós vimos essas correções por um movimento natural, colocar uma correção agora, será que faz algum sentido? Vamos olhar, será que, do ponto de vista de estrutura gráfica, a gente tem uma justificativa para uma correção por conta da alta do Japão? Estamos no mesmo cenário? Quando você olha para cá, e a gente está olhando para o semanal, que é um tempo gráfico bem extenso, a gente está quase em sobrevenda no semanal, tá? A gente está numa faixa bem diferente das anteriores, bem diferente mesmo, e nós estamos na quarta semana, caminhando para a quinta semana, em que o índice de medo e ganância está em medo extremo. Ou seja, nós não estamos em ganância extrema, nós estamos em medo extremo. Entenda a diferença. Isso quer dizer que a gente não possa cair? Não, eu não estou falando isso. Mas eu estou te chamando a atenção em relação à narrativa. Não é o juros no Japão que traz um movimento de alta ou de baixa. Essas correlações, elas tendem a ser falhas. Por quê? Por que essas correlações acabam falhando? Porque o mercado, ele se antecipa, o mercado financeiro, ele se antecipa. Ou seja, existe uma precificação. Vou te explicar. Sabe qual que é a maior probabilidade, na visão dos investidores? É de que sim, a gente terá um corte, na verdade uma alta de 25 bips na taxa de juros japonês, no Japão. Isso no dia 19. Então 98% dos investidores enxergam um aumento desta taxa de juros. Uma taxa de juros que sim acaba impactando tudo em relação ao carry trade.
Mas isso já é algo também que está sendo precificado há mais de um ano. O real medo, crash, queda, veio em agosto de 2024. E por que quando muitos esperam algo, aquilo que de fato poderia acontecer não acontece? Porque existe a precificação. A antecipação, o mercado precifica. Como assim? Eu não entendo muito bem esse negócio de precificar. Pois bem, como que funciona? Vou te dar um exemplo prático da sua vida. Você tem filhos e você tem eles matriculados em uma escola particular. Vamos ignorar o fato de muitas escolas aumentarem os preços antes do ano virar e a rematrícula e tudo mais. Mas vamos dizer que você terá um reajuste na escola do seu filho em fevereiro. Então, em fevereiro de 2026, você vai ter um aumento de 20%. Isso já foi anunciado pela escola que o seu filho estuda. Maravilha! Então, você tem dezembro, janeiro e vence o boleto da escola já com o reajuste em fevereiro. 10 de fevereiro. Então você sabe que em 10 de fevereiro você tem que pagar a mensalidade, matrícula não, a mensalidade com o seu ajuste, já reajustado. O que você vai fazer? Você vai se preparar, você vai segurar um pouquinho mais o dinheiro, você vai guardar um pouquinho mais de dinheiro, ou você vai fazer um ajuste no seu fluxo de caixa, você vai se preparar, ou seja, você vai se antecipar, você vai precificar aquele evento futuro para o presente. É exatamente isso que acontece no mercado financeiro. Opa, eu tenho 1.200 para pagar, agora é 1.000, hoje é 1.000, em fevereiro eu tenho que pagar 1.200, maravilha. Então eu vou começar a me ajustar hoje, não lá em 9 de fevereiro, que vence dia 10. Então eu vou me preparar hoje. Então é olhar para um evento futuro no presente. Então você precifica um evento futuro hoje. É exatamente o que o mercado faz. Então quando todos estão esperando um crash por conta daquele evento, ele não acaba por se firmar, acontecer, justamente porque existe a precificação. Então eu enxergo que essa não é uma narrativa correta. Mais uma vez, eu não estou falando que o mercado não vai cair ou que o mercado não vai subir, ou que o mercado vai cair ou vai subir. Eu estou trazendo para você uma leitura muito clara e muito objetiva em relação a este evento. Faz sua própria análise, estuda, analisa, soma isso com as suas leituras, os seus estudos. Se você entender a questão da narrativa, você vai ignorar muito do que vai aparecer ao longo da semana, justamente sobre este assunto. Então, fique alerta para não cair em armadilhas. E lembre-se sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base histórica, com base gráfica, com base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Te convido mais uma vez a participar do nosso grupo geral, segundo o link da descrição. É o local em que eu trarei as atualizações do fechamento da semana, hoje às 21 horas. Tá? É um grupo gratuito, tem muitos insights, análises. Confere, segundo o link da descrição. E, é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.